Amados, o que mais nos interessa nessa noite é a palavra de Deus. Amém? Nós estamos, na verdade, um pouco desgastados de viagens. Depois dessa viagem da Europa, nós chegamos, já fomos para Maceió, Alagoas, já fomos para Aracaju, tivemos em várias cidades do estado da Bahia, estado de Minas. Ontem estivemos em Caraguatatuba, a 230 quilômetros de São Paulo, e hoje estamos aqui na força do Senhor. Podemos dizer que iremos fazer o que viemos fazer. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por favor, se isso é verdade, eu lhe peço que abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18 e versículo 2. É o tema do evento nessa noite. Eu vejo que algumas pessoas, quando vão escolher tema para a festividade, não usam uma coisa muito boa chamada inteligência. E eles escolhem um tema, irmãos, que sinceramente é muito difícil pregar. E o pregador já tem que estar preparado para pregar num tema livre, mais objetivo, que venha ser bênção para a igreja. Hoje eu me comuniquei com o pastor Isaac, e ele me disse o tema, e eu disse: esse povo é um povo inteligente. E eu quero dizer nessa noite que vou pregar sobre o tema que os irmãos escolheram, que é um vaso na mão do oleiro. Eu até pensei que os irmãos iam ficar mais empolgados nessa noite. Vamos lá, digam comigo nessa noite: um vaso na mão do oleiro. Você faz assim, ó, mostrando você mesmo. Você diga assim: um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Você já encontrou? Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. 18:2. Vamos no 1 primeiro, não dá mais contexto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e o que lá estava entre a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tomou ou tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ele diz assim: eu desci na casa do oleiro. Quando eu cheguei lá, ele estava fazendo um vaso em suas mãos. E quando eu cheguei lá, o vaso se estragou. E o que foi que ele fez? Ele tornou a fazer. Deus quer falar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Os irmãos já oraram e eu fiquei muito agradecido. Mas eu quero lhe convidar para esse minuto mais. Deus, aqui está teu povo. Gente que veio aqui porque tem compromisso, porque quer ter encontro contigo nessa noite, porque quer ser vaso, porque quer descer a olaria. E o Senhor está aqui. O Senhor é o oleiro, e o Senhor sabe o que fazer nessa noite. E Senhor, seja tudo para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Enquanto os irmãos falavam alguma coisa sobre o tema, logo que eu cheguei, eu me lembrei que na idade de 14, 15 anos, que naquela época menor de idade não era fora da lei.
trabalhar. Podia trabalhar até de carteira assinada. Irmãos, e arrumaram um trabalho para mim numa olaria. E agora eu estava me orando e dizendo: Senhor, eu acho que eu sei porque foi que eu sofri tanto naquela olaria. Foi para entender como é o processo do vaso, como é que funciona na olaria. Me deram uma carroça para carregar cheia de tijolo, irmãos. Caiu o couro das mãos. Primeiro virou aquelas bolhas cheias de água. Depois aquilo estourou, virou uma ferideira, sabe? E eu sei que eu aguentei aquele negócio umas 2 semanas. Eu disse: Deus, tá bom, tá bom. Era suficiente para conhecer o processo do vaso na olaria. E a gente às vezes passa, eu quero usar isso como exemplo para dizer aos irmãos, que às vezes passa, e por que não dizer que pode estar passando com alguém aqui nessa noite, de estar passando por algum processo na sua vida, alguma situação inusitada, estranha, aversa à sua vontade, e você está dizendo: Senhor, eu não entendo esse negócio. Sabe por quê, amado? Deus conhece o futuro como ninguém conhece. Já fizeram tanta coisa, tanta tecnologia que consegue prever o tempo, e já existe muito programa de computador que estão aprimorando, adaptando, tentando ver se há como descobrir o futuro das pessoas, se há como prever, na verdade, o futuro de alguém. E até hoje não se conseguiu e não se vai conseguir, porque é Deus que conhece o futuro. Deus conhece o teu futuro, e Ele sabe que lá na frente você vai necessitar da experiência do vale que você está atravessando hoje. Então, no vale, na prova, na dificuldade, nós precisamos aprender uma coisa que é muito difícil para nós, é difícil para mim também, é difícil para você, eu sei, mas nós precisamos aprender, e isso aprendemos com Deus, é dar glória a Deus na hora da luta, é dar glória a Deus na hora da prova, porque esse vale não é por acaso, não é em vão. Tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus, tem um mistério de Deus aí. Levante a mão, adore a Deus, glorifique o Senhor. Você vai precisar da experiência desse vale. Você vai precisar da experiência desse deserto. Você vai precisar da experiência dessa olaria. Por favor, olhe para quem está ao seu lado nessa noite e diga: glória a Deus na prova. Diga, Deus trouxe você aqui para falar contigo. Diga aí atrás, olha, não seja tímida. Diga assim: dá glória a Deus na prova. Diga assim: dá glória a Deus na olaria. Lá na frente, diga, me ajude a provar, diga, me ajude a pregar, diga, lá na frente, você vai precisar da experiência desse vale. Tem alguém sentindo a presença do Senhor aqui? Glórias a Deus! Eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite algumas coisas que eu aprendi na olaria. Sabe o que eu aprendi na olaria? Eu aprendi que nenhum vaso já começa sendo vaso. Todo vaso, ele começa sendo barro. Diga comigo: todo vaso bonito, que ornamenta, que embeleza, ele não nasce vaso, ele começa sendo barro. Tem barro aqui? Tem barro aqui? Irmãos, oleiro não trabalha com pedra, oleiro não trabalha com madeira, oleiro não trabalha com mármore, oleiro não trabalha com prata, oleiro não trabalha com couro, oleiro
começa levando enxadada nas costas. Começa levando uma parazada bem no meio da cara. É assim que começa com o barro. E ele é arrancado. Ele não é tirado com carinho. Ele é arrancado do meio dos céus. E ele é levado para um lugar chamado coxo. Diga coxo. Uma barrica de madeira bem grande. E o barro é jogado no coxo. É bom você prestar muito bem atenção na mensagem nessa noite, para você identificar em qual é a fase do processo do vaso que você está. Se você já foi arrancado, se você já está no coxo. E para que é, pastor, que é jogado no coxo? É jogado no coxo, sabe para quê, irmãos? Para ser pisado, ó. Joga lá no coxo. E vem um monte de gente e começa a pisar o barro. Eu perguntei ao chefe, ao mestre da olaria, por que tem que pisar tanto o barro? E ele disse assim: meu filho, isso aí é um mistério. O barro, quanto mais é pisado, melhor é o vaso que se faz depois. Você está sendo pisado, está sendo pisada, vai glorificando, está sendo pisado, vai dando glória, pense no vaso que vai sair no final. Eu quero glorificar a Deus nessa noite. Eu quero glorificar a Deus nessa noite. Eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque Ele nos traz aqui nessa casa lições espirituais que vão nos acompanhar para o resto de nossas vidas. Aleluia, Deus! E depois de pisar, ele disse: tem que pisar muito. Falei: sim, mas depois que pisar, ele disse: depois que pisa muito, mas muito mesmo, tem que jogar água. Eu disse: para quê? Ele disse: é para o barro descansar. Aleluia, Deus! Descansar. Barro descansa. Ele descansa. Ele aumenta a liga. A argila concentra. Ele vai pegando mais resistência para que na hora de ser moldado ele possa não se desmanchar na mão do oleiro. Assim, meu Deus. Aleluia! Se, irmãos, na hora que nós estamos sendo pisados, Aleluia, meu Deus! de vez em quando Deus não abrir o céu e derramar a água do Espírito, a gente não aguenta. Vaso de Deus, barro de Deus, aproveita esse tempo aqui nessa noite, porque o chuveiro de Deus está aberto neste lugar. Você está sendo pisado. Tem água de Deus, tem água do céu, tem água do Espírito. Vai refrescar a tua alma, vai refrescar o teu espírito. As fibras do teu coração serão refrescadas nessa noite, porque Deus está abrindo o chuveiro da graça e da misericórdia sobre ti nessa noite. Aí você pergunta assim: acabou, irmão? Acabou nada. Tem coisa pela frente ali. Mas eu não vou me detalhar muito não, porque senão vai ficar muito tarde. Aleluia, Deus! Acabou não. Depois dessa água, ele volta a ser pisado de novo. Mas aquela água deixa você mais forte. Mas essa água deixa você mais forte. E você às vezes diz: não aguenta.
Deus, eu não aguento. Pastor, eu não aguenta. Irmã, aguenta mais um pouquinho. Olha, quanto mais vai pisando, mais vai ficar bom lá na frente. Aguenta mais um pouquinho. Para quem está ao seu lado e diga: ouça Deus falando nessa noite. Vá, diga, ouça Deus falando nessa noite. Agora você profetiza assim: Deus permitiu você ser pisado mais um pouco, porque Ele sabe que você aguenta mais um pouquinho. Ele está contigo, Ele vai te dar força, Ele vai te dar fé, Ele vai te dar coragem, Ele vai molhar você com a água do Espírito, Ele vai te renovar nessa noite. Você vai aguentar mais um pouquinho. Adore Ele nessa noite. Aleluia, meu Pai. Mas não acabou o processo. E depois que sai do coxo, acabou de ser pisado. Não. A gente pensa assim: acabou o tempo de ser pisado. Graças a Deus. Acabou de ser pisado. Acabou o processo. Olha, acabou o tempo de ser pisado para alguns, mas ainda não acabou o processo. Qual é a próxima parte do processo? Vai para a roda. Sabe que você às vezes está numa tribulação tão grande que você fica tonto assim, ó. Meu Deus do céu, que negócio é esse? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? O que eu estou fazendo com essa pessoa? Você está no processo de Deus. Você está na roda. Sabe para que a roda? Sabe para que a roda? A roda já é um lugar aonde o barro é tocado pelas mãos do oleiro. É um equipamento de madeira, vai ser imagina isso aqui, só que de madeira. Tem uma roda, tem um pedal de baixo de madeira também. Hoje já deve ter umas coisas mais muito modernas. Tinha uma correia de couro que, movido por aquele pedal, fazia com que o oleiro pedalava embaixo e faz a roda girar em cima. E o barro começa a rodar na roda. E com a mão ele começa a apalpar o barro. Diga comigo: apalpar o barro com as mãos. Agora pergunta assim: por que, pastor? Não, mas tem gente que está muito tímido, pastor. Pelo amor de Deus, tem que trazer o mais aqui. Vamos lá, diga comigo: para que, pastor? Para que, pastor? Para ver se tem impureza. Ele vai rodando e vai apalpando o barro. Sabe por quê? Se tiver impureza, o vaso não presta. Na hora, no final, aonde tinha uma impureza, fica um buraco. Não pode ter impureza. E ele bota na roda, e vai rodando, e vai rodando. Deus, eu não entendo esse negócio, porque estou na roda de Deus há tanto tempo. Ele está te purificando. Sabe o que está fazendo? Está tirando pedra. Precisa tirar a pedra para ver milagre. Precisa tirar a pedra para ver Deus operar. Precisa tirar a pedra para ver ressurreição. Precisa tirar a pedra para ver transformação dentro do lar. Precisa tirar a pedra para ver água virar vinho. Precisa tirar a pedra. Ele vai catando pedras. Um pedacinho de plástico, de lixo, uma orelha dessa que ela tinha, que eu não sei chamar o nome, está ali no meio do barro. Ele tira. Pedaço de capim, ele vai tirando. Qual é a fase que você está aí? Você está sendo arrancado ainda para ser jogado no coxo? Ou você já está no coxo? E como é que está lá no coxo, hein? Está sendo pisado ou já está debaixo da água de Deus? Ou será que você está na roda? Agora eu tenho uma notícia boa para você. O processo
de tirar as pedrinhas é um dos processos mais rápidos. Porque o oleiro, ele já tem tanta experiência nas mãos, ele já tem um tato, ele já tem uma capacidade, uma habilidade tão grande, que quando ele mexe naquele barro molhado umas 3, 4 vezes, ele já sabe se tem ou se não tem. Se tiver, ele tira. Se não tiver, ele continua fazendo a obra. Tem a outra fase da obra que ainda é na roda. Sabe qual é, irmãos? É na roda que ele vai moldando o vaso. A roda vai rodando e ele vai manuseando com as mãos. Cada oleiro tem uma habilidade diferente. É de acordo com a mão do oleiro que fica no final o brilho do vaso. É de acordo com a habilidade do oleiro que fica no final a beleza, o modelo do vaso. E vai naquela roda, irmão, e roda. Aquilo demora às vezes muitas horas, rodando, pegando fase. Eu não sei se os irmãos já olharam, mas todo vaso tem um pescocinho. Já viram que todo vaso tem um pescoço no final? Grande maioria. Esse aqui é de vidro, mas se fosse de barro, lá no final ele teria um pescoço. Alguém já viu pote? Já viu pote? Amém. Isso, pote, viu? Carregou muito na cabeça. Tem um pescocinho lá no final, não tem? Já viu quartinho? Já viu? Amém. Um pescocinho. Já viu, como é que chama aqueles outros? Moringa. Tem um pescocinho lá no final. Irmãos, o maior problema é na hora do pescocinho. É o maior problema, porque o oleiro trabalha, e ele vai moldando, com gosto, com prazer, e de repente começa a olhar e dizer: ai, como está ficando bonito o meu vaso, olha, esse aqui vai ser um dos melhores que eu já fiz. Onde será que eu vou colocar? Esse aqui eu vou colocar no lugar mais bonito, porque esse aqui tem que ir embora rápido, então eu vou vender rápido. Esse aqui vai ficar um dos melhores. Irmãos, e o oleiro falou para mim que quando chega na hora do pescocinho, que é quando está quase terminando, ele trisca para finalizar, e é no pescocinho que se quebra o vaso. Aí você pergunta para mim: e agora? Ele pega o vaso e joga fora. Amém? Amém. Não é assim? Não. Tem ministério que é assim: estragou o vaso, joga fora. Tem igreja que é assim: estragou a vaza, como diz o camarada na rádio aí, joga fora. Quebrou o pescocinho, não vale mais nada, joga fora. Mas aqui no texto que nós lemos juntos nessa noite, diz que o oleiro estava fazendo o vaso, e quando ele estava terminando o vaso estragou, e ele não jogou fora, ele começou a fazer de novo. Eu não dou valor à igreja que joga crente fora por causa de uns defeitos que tem por aí. Eu não dou valor a ministérios e a visões evangelísticas que só querem trazer para o reino de Deus, para a casa de Deus, os melhores. Eu não dou valor a essas ideologias que dizem que você só fica aqui se você for daqueles que está 100% na linha, porque se não for, não serve. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que se o vaso estragar, Deus faz de novo. Quem sou eu? Quem é você para dizer que ele não presta? Ela não presta, não vale nada, tem que sair daqui. Coisa nenhuma, não vai sair daqui. Vai ficar na mão do oleiro. Ele vai trabalhar, 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 mas ele vai fazer o vaso.
Sabe qual é a notícia ruim? Que não é tão ruim assim. É o processo, irmãos, de fazer de novo. Lembra que lá atrás o processo começa arrancando da terra. Para o vaso que se quebra muito, o processo começa de novo no coxo. Ele passa pelo processo do coxo de novo. Irmãos, e ele vai ser pisado, 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 pisado. Por que está sendo tão pisado? Porque era para ser vaso. E quando chegou lá na frente, na hora do pescocinho, não aguentou e xingou, não aguentou e murmurou, não aguentou e brigou com o pastor, não aguentou e discutiu com a irmã, não aguentou e caiu na gandaia de novo, quebrou, mas Deus não joga fora, Ele bota de novo no coxo e começa o processo todo de uma vez, porque o interesse do oleiro é fazer vaso. O oleiro não faz outra coisa, irmãos. O oleiro faz vaso e o processo começa todo de novo. E eu não vou passar por eles novamente, mas eu quero ir para o processo de quando ele termina de fazer o vaso e o vaso está em perfeitas condições. Ele termina de fazer o vaso e ele depois do vaso pronto, ele se diz, mas meu Deus, eu pensei que já tinha acabado. O vaso está todo pronto, ele sabe, mas ele tem que dar uma última verificar. Ele dá uma rodadinha e devagarinho ele inspeciona o vaso para ver se realmente está tudo no jeito. Aí finalmente, amados irmãos, ele para a roda e diz, pronto, pastor Isaac, pronto, terminei. Esse vaso está pronto. Olha para cá, irmãos, pronto, terminei. Esse vaso está, o vaso está pronto. Aí o que a pessoa faz? A irmã Marisa até morrendo. Finalmente. Quase que não acaba esse processo. Terminou, irmãos? Sabe o que vai fazer agora? Vai para o fogo. Vai para o fogo. Agora é a hora da prova final, porque vaso bom aguenta fogo. Vamos ver se o vaso está mesmo bom, se está preparado. Faz o que com ele? Abre a fornalha e agora vamos enfiando ele no fogo devagarinho, para não quebrar e chegar lá dentro. Vamos no fogo, irmãos, e fica lá o vaso no fogo. Olha, vaso bom é vaso que aguenta fogo, é fogo dentro, é fogo fora. Eu quero saber se tem vaso de Deus nessa noite, com fogo na vida neste lugar. Se tiver, levanta, se tiver, levanta vaso, se tiver, levanta. Agora levante a mão e glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. É o processo do fogo. Estamos terminando hoje. Que eu não quero estragar o programa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Já ouviu a expressão tinindo? Já? E fulano, como é que está? Tinindo. Tinindo. Já ouviu? Sabe de onde ela vem? Sabe de onde ela vem? É do Nordeste. Mas não é muito somente do Nordeste. É uma linguagem de oleiro. Tinindo é uma linguagem de oleiro. Você sabe por quê? Porque quando, aí você diz, passou pelo fogo, acabou. Acabou não. Tem um último teste. O oleiro vai saber se o vaso faz barulho. Tem que saber se ele está tinindo. O oleiro vai, quando ele esfria do fogo, chega nele e dá um petelecozinho bem na beira do aro dele assim. Se ele tinir, ressoar bem
dente, ele diz: esse aqui está tirando. Esse aqui está bom. Esse aqui pode ser usado. Esse aqui você pode botar azeite, você pode botar água, você pode botar óleo. Esse aqui você pode botar fogo. Esse está pronto, está preparado. Aleluia. Nós vamos orar agora. E eu quero dizer, terminando essa ministração dessa noite, guarde essa missão para o resto da sua vida. Quando você ouvir crente na igreja, alvoroçado, dando glória a Deus, aleluia, fazendo aquele barulho, não se incomode não, irmãos, é porque está tinindo, ele saiu do fogo, sabe, está resistente, ele está fazendo barulho porque está pronto para ser usado, é porque é vaso de Deus, é porque está ornamentando, é porque está pisada. Ah, Deus, eu oro por você nessa noite. Continue adorando a Deus. Senhor, teu filho, tua filha, estamos aqui nessa noite. Olha para essa irmã que está no coxo, Senhor. Olha para esse teu filho que está no coxo, Senhor. Sendo pisado, morando de favor, ouvindo piadinhas. Olha nessa noite com teu olhar de misericórdia. Ah, Deus, tem gente aqui que está vivendo de cesta básica. Oh, Espírito Santo, como tu és lindo. E você diz: Deus, eu não quero mais esse negócio. Eu não aguento mais essa humilhação. Aquela pessoa que nem gosta de crente, que dá no cesta básica. Aguenta mais um pouquinho. É um processo. É um processo. Você ainda vai passar pelo fogo. Mas por que você não começa hoje? É da glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Abre as portas. Em nome de Jesus, Senhor. Faz milagre na vida dessa irmã. Essa tua filha que veio aqui clamando nessa noite, dizendo: Deus, fala comigo. Se ela dá certeza de que o Senhor tem algo novo a partir dessa noite.